Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco hoje, dia 22/2/2023, quando estamos dando continuidade à leitura espírita comentada sobre o livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que seja mais uma noite daquelas que nós temos tido aqui ao longo desse quase um mês que faremos amanhã, de muito aprendizado, de muitas discussões, de muitas riquezas doutrinárias para todos nós. É muito bom tê-la e tê-la aqui conosco sempre, todos os dias. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja pelo canal da TV7, seja pelo canal do Roteiro Espírita, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e volte mais vezes, quantas vezes você quiser. Para você que já está há mais tempo, é sempre uma alegria ver seu nome e sua presença aqui conosco no chat. Obrigado mais uma vez pela companhia amiga e que possamos sair daqui hoje renovados e fortalecidos. E para vocês que nos assistem depois, em outro horário, em outro dia, em outro momento, também é muito legal e é muito bom saber que vocês passaram aqui e absorver um pouco desse conteúdo que nós temos passado e deixado aqui no canal Roteiro Espírita TV7. Sintam-se também abraçados virtualmente por todos nós, ok? Hoje nós falaremos sobre o capítulo 22 do livro já citado e conhecido, A Caminho da Luz, que vai falar sobre ela, a Revolução Francesa. E como esse evento na França foi importante e que se repercutiu para o mundo todo, ainda hoje nós temos as consequências positivas desse evento que ocorreu a essa época e que nós veremos logo depois da nossa prece e da leitura da nossa mensagem. Sendo assim, nós vamos mudar aqui a nossa telinha. Primeiro eu vou colocar a música, como habitualmente nós temos feito. Hoje eu vou trazer essa daqui, vou deixar aí para vocês, vou mudar a telinha, vamos ler uma mensagem breve, logo depois a gente faz a nossa prece, ok? E voltaremos já já. A mensagem de hoje do livro Mensagens para a Vida Diária chama-se O Homem de Bem. E ela nos diz: o planeta Terra é uma escola e a sua vida é a lição. Veja em tudo o bem e em todos um amigo. A sua irritação provoca a sua irritação prejudica a sua saúde. Não guarde rancor nem sinta raiva. Siga em frente praticando o bem. Com todas as pessoas aprenderemos algo, lições preciosas que ajudarão em nosso crescimento. A aplicação do nosso aprendizado deve começar no lar, com companheiros e filhos. Você é o exemplo. Não discuta ou brigue com o cônjuge. Seus filhos seguirão seu exemplo e os vizinhos o respeitarão pelo seu silêncio. Viva com alegria, agradecendo sua vida e o planeta em que vive. A felicidade está dentro de você. Contemple o céu, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios. Concentre-se e sinta o lado belo da vida. Eis aí também uma das facetas do homem de bem e da mulher também de bem, que assim se propõe a viver no mundo em solidariedade com seus irmãos, espargindo e distribuindo o que tem de melhor. Sendo assim, nós vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, participando desse momento de aprendizado, de enriquecimento intelectual e espiritual. Assim sendo, amado Jesus, nós te agradecemos pelas oportunidades que a vida tem nos dado diariamente, a título de engrandecimento moral e espiritual. Em particular, a partir do que temos aprendido com a doutrina espírita,
abençoa-nos, fortalece-nos, ampara-nos em nossa caminhada, para que esta seja melhor do que as anteriores, a fim de que as futuras sejam mais fortalecedoras do que esta que ora nos encontramos. Abençoa os companheiros presentes na live, aqueles que virão mais tarde em outros dias e horários, mas também, igualmente, aqueles que nunca virão ou passarão por aqui. Onde quer que sejam abençoados e envolvidos na energia do amor e da paz. Quanto a nós, que saibamos valorizar o momento presente, dando o nosso melhor em favor de nós mesmos e da sociedade a qual pertencemos. E assim, com votos de paz, na certeza da tua presença entre nós, damos por iniciado o nosso encontro da leitura espírita comentada de hoje sobre o livro A Caminho da Luz. Ao dizer: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Deixa eu tirar aqui a música para que eu não esqueça. Ok. Então tá, para você que está chegando, chegou depois, durante a nossa prece, deixa eu colocar aqui o nosso banner de boa noite a todos, a todas vocês que chegaram depois e que vão chegar mais tarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Que seja mais uma noite de aprendizado enriquecedor para todos nós. Deixa eu dar aqui os avisos costumeiros para que a gente comece a nossa leitura de hoje. Inicialmente, queremos convidar a todos a fazerem parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp do canal Roteiro Espírita. Para tanto, é só mandar um oi, um pedido de solicitação para nós nesse número, que é o número do WhatsApp do roteiro, ok? E nós incluiremos e você receberá diariamente todas as nossas postagens, todos os nossos cards, tudo que nós estivermos fazendo por aqui, ok? Isso vai ser bom porque você não vai perder nada que esteja acontecendo. E também queremos convidá-los a darem o like aqui nessa live de hoje. Lembrem-se logo agora, faça isso agora para não esquecer, dá aí o like, compartilhe o link, pega aqui aqui o link que está aí na frente e vocês podem compartilhar na sua lista de transmissão, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Quando você receber o cardzinho com o link, já passa, sai, distribui. Eu acho que é interessante também que outras pessoas conheçam o nosso trabalho. E se você ainda não fez, em nome de Jesus, assine o nosso canal, os nossos canais, TV7, o Roteiro Espírita, para aumentar a visibilidade das pessoas e do trabalho que está sendo feito aqui conosco, ok? Dito isso, deixa eu botar então o bannerzinho de hoje, para que vocês se lembrem. O livro é A Caminho da Luz, o tema de hoje, o capítulo 22, a Revolução Francesa, para que a gente possa não esquecer. Dito isso, eu vou então, deixa eu botar aqui nosso banner que saiu, nossa logo. Agora então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, vou mudar o fundo, deixa eu mudar aqui o fundo, para facilitar, pronto. Eu acho que é só, né? Não, deixa eu descer, me diminuir, para a gente não perder a sequência. Pois bem, ontem nós vimos no capítulo 21, época de transição, e todas aquelas revoluções, todos aqueles movimentos que foram feitos sob a ação augusta do nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles países da Europa, exemplo da Inglaterra, da França, para que
movimentos ocorressem em uma tentativa de debelar os abusos da Igreja Católica, a fim de que um novo porvir pudesse acontecer. Por isso, época de transição. Surge o Iluminismo, falamos de Lutero, enfim, da reforma e dos movimentos também contrários a esta reforma. Os ganhos, as perdas, os excessos, as faltas. Bem interessante esse capítulo. Se você não assistiu e quer ver, não tem problema. Aqui mesmo, nessa live, aqui na descrição, nós temos todos os links de todos os encontros, desde o dia 23 até hoje. É só você entrar aqui na descrição, logo abaixo do vídeo, e você clica e você vê toda a lista dos links de todas as nossas lives, ok? A de ontem, a de anteontem, de todas elas até a primeira. Beleza? Então, nesse capítulo 22, e hoje é 22/2 de 2023, tudo 2, quase tudo 2, nós vamos ver a Revolução Francesa, esse movimento importantíssimo para o futuro da humanidade de lá para cá. Emmanuel começa dizendo assim, deixa eu trazer aqui a minha. A França no século XVIII. A independência americana acenderam mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. O luxo desenfreado e os abusos do clero e da nobreza, em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas e dos filósofos no coração torturado do povo. A situação das classes proletárias e dos lavradores caracterizava-se pela mais hedionda miséria. Os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres. Será que hoje eles também ainda não estão? Uma boa pergunta, não? Abrindo esse rápido parêntese. Os nobres e os padres estavam isentos desses deveres de pagarem os impostos. Incluamos, quiçá, os políticos também. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais, fortalecendo-se cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valeram o esforço de Luís XVI, convidando os espíritos mais práticos e eminentes para colaborar na sua administração, como Turgot e Malesherbes. O bondoso monarca, que tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do seu antecessor no trono, mal sabia, na sua pouca experiência dos homens e da vida, que uma nova era começava para o mundo político do Ocidente, com transformações dolorosas que lhe exigiriam a própria vida. Reunidos em maio de 1789, os Estados Gerais em Paris explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade de cooperadores e a cooperação de Necker. Em nome do rei, transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes, inicia-se a revolução instigada pela palavra de Mirabel. Esse primeiro tópico, ele é interessante, embora a história em si nos narre com mais detalhe e consequências e aprofundamentos, mas dentro de um recorte rápido, é interessante para que a gente perceba que em todas as épocas, em todos os períodos da humanidade, esse procedimento da defesa dos direitos humanos, embora não declaradamente existisse
mas sempre esteve no íntimo, no imo de cada ser humano. Porque todo o nosso movimento, consciente ou inconscientemente, ainda tem sido até hoje em busca da liberdade, em busca do direito de ir e vir. Por isso que essas movimentações sociais, essas reivindicações, de quando em quando, de período a período, surge dentro do contexto social, exigindo mais direitos, melhores condições de vida, mais igualdade na distribuição dos bens, dos poderes, e todas as classes assim o fazem em uma tentativa de recuperação desses bens inalienáveis do ser humano, que muitas vezes esses mesmos seres humanos tentam burlar, tentam impedir, tentam fazer com que não tenhamos, enquanto população geral, esses direitos. E parece-nos que não diz respeito apenas àquela época, mas em todas as épocas, incluamos hoje, em que pese as aberturas dos mercados, dos entendimentos, das negociações empresariais, organizacionais, em que pese o livre direito de ir e vir, a liberdade de culto, de religião, de expressão na arte, na música, na televisão, e tudo quanto está aí posto como uma conquista através dos tempos e da força do direito de liberdade, apesar das oposições, dos choques de ideias, quando do confrontamento de controladores e oprimidos, em que muitas vezes a parte de segurança tenta coibir, tenta eliminar, como temos visto hoje na China, em que o povo chinês está liderando movimentos sociais como nunca até então visto, para que derrube-se aquela monarquia, aquela imposição dos direitos exclusivos do chefe maior de Estado, assim também no Brasil, assim também no Peru, assim também no México, assim também nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em todos os rincões continentais, nós vemos mais ou menos esses movimentos em busca da igualdade, da solidariedade e da liberdade, que são os marcos principais desta Revolução Francesa. Com ela, houve que um aceleramento desse movimento. E aí segue o texto dizendo: época de sombra. Eu não sei se vocês já perceberam, me permita também um rápido parêntese, que a cada nova revolução, a cada novo movimento em busca de uma tentativa comum entre os dois planos da vida, de um processo de desafogamento das opressões, das guerras, para que os direitos humanos pudessem viger, há sempre esse período inicial, que é a oposição, de sombras, pelos contra-ataques. É como a gente diz hoje, todo mundo defendendo a sua parte, seu direito. Ninguém quer largar os ossos que já estão no poder. E os que não estão, estão buscando o direito de se satisfazer e ter um pouco de prazer também desse mesmo osso. Porque não existe uma repartilha, uma, uma divisão equitativa, ética, moralizada, em que todos possam ganhar, apesar da intenção e do desejo de muitos. Isso nós vimos na época de Jesus, isso nós vimos em todos os períodos da humanidade. E hoje não seria diferente. Época de sombras. Derrubada a Bastilha, em 14 de julho de 1789,
e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varennes e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época, pelo plano espiritual, ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cedro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, entretanto, se alguns espíritos se encontravam preparados para a heróica daquele fim de século, muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva um momento psicológico para saciar a, a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Isso nos faz lembrar aquele desenho animado Entre a Caça do Gato e do Rato. A briga constante ou duelo entre o bem e o mal, entre as sombras e a luz. Porque quando parece que vai emergir um período de luz, de descanso, de sobrevida, eis que espreitam-se pelas trevas espíritos tenebrosos, aguardando o momento propício para de novo instalar o caos, a balbúrdia, a violência, a guerra, o fascismo e tudo quanto nos é ainda característico. Porque se nós avaliarmos esse período do século XVIII, seja do início ao final dele, seja nós analisarmos o de hoje, 2021, século XXI, perdão, nós vamos perceber que tudo parece nos ser igual. Que não houve em si mudanças reais, em que pese que por detrás desse aparente caos existe toda uma ação espiritual conduzindo para que as trevas, de fato e verdadeiramente, não dominem todo o globo, todas as mentes pensantes. E, em particular, nesses dias de hoje, em que nós estamos em um movimento de transição planetária. Olhem de novo, época de transição, qual vimos ontem, que refere-se àquele período do século XVII e XVIII, início, que era a preparação para o surgimento da Revolução Francesa. A partir da ação dos espíritos nobres superiores, incentivando outros espíritos da mesma categoria, os ansiosos de paz, para reencarnarem, fomentarem esse processo de reajuste dentro das sociedades. Ou seja, não existe descanso para o mundo espiritual, como também não existe descanso para nós. Em que pese essas tréguas, esses períodos um pouco mais, um pouco menos de feriados, como aconteceu até ontem, e hoje também os respingos até meio-dia do carnaval. Em que, numa aparente alegria e felicidade,
Nós também promovemos muitas discórdias, muita dor, muito sofrimento, muitas misérias, escravidões, porque por trás desse processo a gente vê ainda atos escravagistas. A gente ainda percebe a humilhação, a falta de direitos, de regulação. A gente ainda percebe que um grupo menor está no poder, na liderança, levando a maior fatia dos recursos da mídia, das questões financeiras e tudo mais, que é tão comum nesses dias como outrora. E nos perguntamos: aonde vamos parar com tudo isso? Eis aí uma boa pergunta que precisaríamos nos responder, ou pelo menos refletir sobre. Contra os excessos da Revolução, tópico 3. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa, que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e, por largos anos, uma luta de morte. A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris, antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, em uma onda de lágrimas e de sentimentos que lhe borbulhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovavam-se as ordens aos guardas do calafalso e rufam os tambores com estrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provocações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra um nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora corajosa e singela filha de Doremi volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Me permitam a repetição desse tópico, embora não terminado. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora corajosa e singela filha de Dom Remy volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade.
Olha que coisa interessante. E aí a gente vai ver exatamente mais uma vez, esse movimento da ação espiritual para abrandar as tensões promovidas por nós mesmos encarnados. Se esse movimento se faz em períodos menores, como é o nosso de festejos momescos, imaginemos quando de uma grande guerra como ocorrera no mundo no século XIX. Isso é algo para que a gente pense, né? É algo para que a gente reflita. Tivemos duas grandes guerras no século XX, na verdade, como sendo uma demonstração da ação nefasta ou nefanda dos espíritos atormentados e desejosos da violência, da guerra e tudo mais que compraz e alimentam esses espíritos. Vem então o período do terror. O período do terror. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. E aqui merece repetição. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser, ainda por muito tempo, o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instalou o hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Justa de Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo. A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros e de muitos homens honestos e dignos. Erradamente, Carlota Corday entregou-se ao crime na residência de Marat, com o propósito de restituir a liberdade ao povo de sua terra e expiando o seu ato extremo com a própria vida. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso mais de 20 pessoas por dia, mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente os degraus do patíbulo, em face da reação das massas anônimas e sofredoras. E esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. E daqui a pouco eu vou falar com vocês. E já trouxemos isso algumas outras tantas vezes. A que se faz, a que se paga. E certamente ainda hoje, na perspectiva espiritual, esse espírito está se quitando com a lei de Deus, com a própria consciência, diante dos excessos, dos abusos perpetrados nesta época na personalidade de Robespierre, como tantos outros e outras. E aqueles que se deram em holocausto, que entregaram suas vidas em nome da liberdade de muitos, esses estão com a consciência pacificada, dando continuidade aos seus processos libertadores da consciência. Tá? Então a gente vê, conforme começa o tópico, a lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo, ainda que não saibamos ou compreendamos. Porque o que hoje nós vemos como doloroso, injusto, absurdo, e que não devemos manter, claro, pelo discurso da lei de ação e de reação,
porque poderia ser feito de outra forma, mas ainda por conta do magnetismo que atrai essas criaturas a essas situações kármicas, os fatos se dão como uma forma, ao mesmo tempo, de liberação do karma passado, como ao mesmo tempo a aquisição de virtude pela ação meritória de se dar em defesa ao coletivo. Ou seja, se você sujou ontem, hoje você volta a limpar, ainda que seja em condições desumanas, absurdas, sem direitos. E aqui eu não me refiro a nenhum tipo de profissão, pelo amor de Deus, nenhuma situação pessoal. Foi apenas um exemplo metafórico. Porque a lei de Deus é de amor. Não há mais a ideia de olho por olho, dente por dente, ainda que façamos muitas vezes essa ação. Ok? Então vai nos dizer isso. Que a lei das compensações, dentro desse período de terror que a França viveu, como consequências dos desatinos do passado. E assim como aquele que provocou, amplificou, quando poderia ter sanado, erradicado o crime, mas perpetrou ainda mais e de forma mais cruel e insana, esse volta para sentir o gosto, já na própria encarnação, do que fizera sentir mais de 20 pessoas por dia naquele período mais atroz. Parece que não, mas é assim que funciona a lei de amor também. Como diz o ditado, se é que é ditado, se não vai pelo bem, pelo amor, vai pela dor. Ok? Mas deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer que hoje, não poderei falar diretamente com vocês no chat, trazer aqui a público. Mas estarei acompanhando e sugiro que vocês comentem, que vocês proponham, interajam entre si para manter o debate e as discussões que temos feito durante os outros dias. Ok? Então vamos seguir para a gente fechar o capítulo. A Constituição. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar os seus homens públicos à Constituição de 1795. Os poderes legislativos ficaram entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz, aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, cujos tronos se sentiam ameaçados na sua estabilidade, em face do advento das novas ideias do liberalismo. E os políticos se entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, entretanto, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto no cumprimento de suas elevadas obrigações junto de outras coletividades do planeta. Assim, com atribuições de missionário, me lembrei de ontem, lembra-se? Olha ele surgindo. Assim, com atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamado às culminâncias do poder.
Pois é, olha ele chegando. Um tópico especialmente para ele, o general Napoleão Bonaparte. Vamos ver o que é que aconteceu com esse rapaz. Eu disse isso aqui ontem, que depois de Jesus, ele é a personalidade mais estudada, lida e escrita da humanidade. Se é verdade ou não, não sei, mas é o que dizem dentro do que eu pude ler algum tempo atrás. Napoleão Bonaparte, humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Vou repetir. Não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. Bastaram as vitórias de Arcole e Rivoli com a paz de Campo-Fórmio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe assombrassem o pensamento. Eu não posso deixar de fazer esse apontamento. Eu acho que também fica rico assim. Ainda hoje, nesses dias que se seguem, é o que muito tem acontecido entre nós, nas fileiras religiosas, dentro das casas espíritas. A vaidade e a ambição do poder lhe assombraram o pensamento. E com isso, desviaram-se, como ele desviou, da missão assumida no mundo espiritual. Daí porque foi ele, trouxemos ontem, a frase que lhe é atribuída. Quer conhecer o homem, dê-lhe poder. É dessa forma. E ele passou por essa experiência. Olha como começa o tópico. O humilde soldado corso, destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades da sua grandiosa missão. E quantos são aqueles chamados nas fileiras espíritas para uma grandiosa missão de organização nesse século XXI, que estão aí sendo aplaudidos, ovacionados, que estão escrevendo livros, falando para multidões, auditórios repletos, mas que estão se deixando macular em todas as esferas religiosas pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, pela notoriedade com que a mídia hoje tão bem consegue projetar os indivíduos, perdendo-se pelos caminhos da vida. A expedição ao Egito, muito antes de Walter Luke, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerada o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Provavelmente um espírito que estava lhe sendo dado uma oportunidade de transcender, mas que ainda carregava, a exemplo de Saulo, muito do orgulho de casta, do poder, do conhecimento, e não se deu conta de que estava se desviando, ou se estava, pouco estava também se preocupando com isso. A sorte de Saulo foi porque Jesus foi buscá-lo na estrada de Damasco. Esse aqui eu não vou perder por nada. Esse vai ou vai. Napoleão já não teve essa mesma
esse mesmo crédito, essa mesma oportunidade. Apesar dos inúmeros avisos, sugestionamentos do bem. Mas, enfim, vamos seguir. Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado. Olha que coisa interessante. Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado. E nós já vimos aqui capítulos anteriores. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Assim como o profeta do Islã, pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar. Também, as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Buscou um caminho mais curto para chegar ao poder e à fama, ao domínio. Sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Porque, quer ou não, tinha um certo crédito, senão não teria sido chamado também. Com as suas vitórias, garantia a integridade no solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio de outros povos. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito, mas confundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação de outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora atraído em suas próprias forças. Mas no além, seu coração sentiu melhor amplitude de suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Um missionário que se assemelha a um Maomé, que é semelhante a esse, de acordo com Emmanuel, se transviou também pelos caminhos do poder. Não se aproximou um do evangelho e o outro dessas leis de liberdade, de fraternidade, de igualdade dos franceses. Se por um lado ele agia de forma positiva, no outro ele estragava pelos excessos dos abusos. Pela vaidade, pelo poder, pelo orgulho. Allan Kardec. Esse todos conhecemos. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Lá atrás, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai que vos envie um novo Consolador. Eis aí as promessas auspiciosas de Jesus. A vinda do Consolador se aproximava. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Dentre eles, provavelmente, Ismael também.
Assembleias numerosas se reúnem e se confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra, compenetrado de sua missão consoladora, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte consagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia o francês Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Beleza? Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que nesse ponto a gente nem precisa avançar muito. Em meio ao caos, ao distúrbio, às guerras, a tudo quanto estava posto, vozes angelicais rogavam a Jesus providências para que o mundo não caísse de todo nas sombras. E eis então, trazendo de volta a fala de Emmanuel, diante desses apelos ardentes, dessas numerosas assembleias que se reuniram para confraternizarem nos espaços mais próximos da Terra, a nova decisão do Cristo. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, que estivera lado a lado com ele, que havia passado por outras tantas experiências no corpo, se solidificando nesse propósito do bem. E certamente ele passara nesse período de trânsito entre o cristianismo e até então, 1804, como já vimos historicamente. Eis que o Cristo, então, pede que ele renasça no planeta compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão se consagrar imperador, na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec. E este vinha com a missão sagrada de abrir caminho para o advento do Espiritismo, a terceira revelação. A grande voz do Consolador prometido no mundo pela misericórdia de Jesus. E amanhã veremos o século XIX depois da Revolução. Beleza? Mas isso não é para hoje, é para amanhã. Hoje vou aparecer e pedir aqui as minhas desculpas a vocês por não participar diretamente, por uma questão de necessidade pessoal, mas contribuam no chat, fazendo suas considerações, trazendo suas ideias, porque amanhã veremos esse século XIX. Depois de todos esses processos, o que de fato vai acontecer depois da Revolução no século XIX. E aí a gente caminha para os finalmente. Lembrando a vocês, como fizemos ontem, que já se encontra disponível na nossa fanpage do Roteiro Espírita a enquete na qual nós perguntamos a vocês quais dos 2 livros propostos você ou vocês escolhem para ser o próximo a ser lido como uma espécie de continuidade desse que estamos encerrando daqui a mais 3 dias.
Ou nós ficamos com os exilados de Capela para ver o início dessa história, o pré a Caminho da Luz, ou veremos o pós Caminho da Luz, especificamente em terras brasileiras com o Consolador, em que pesa que ele inicia fazendo esse resgate da França. Olha o papel da França nesse processo, porque o codificador é francês. Depois torna-se, segundo algumas vozes, brasileiro. Vá lá, se inscreva, propunha isso a outras pessoas fazerem essa enquete. Vamos ver se a gente consegue um número bem expressivo de votação, para não ficar só entre a gente. Vamos fazer esse trabalho. Amanhã eu vou estar mandando isso para a lista de transmissão, para que a gente possa estar conversando de novo e que vocês possam estar replicando para a gente poder discutir isso. Beleza? Então agradeço a todos, penhoradamente, pela participação, pela ajuda, pelo carinho, por tudo que vocês têm feito aqui no canal Roteiro Espírita, e em especial nesses nossos encontros diários desde o dia 23. Que amanhã, dicas de passagem, completamos um mês. No mais, um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Temos uma noite de paz, de harmonia, de felicidade para todos nós. Amanhã pela manhã, teremos 5 horas a mensagem de bom ânimo todo dia. Às 7h45, teremos a nossa sessão pipoca e Coca-Cola com o nosso videozinho no Bom Dia Aí. E à noite voltamos para a continuidade da leitura. Dessa feita no capítulo 23. Muita paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tenhamos todos uma noite de bons sonhos. E pensando nessa proposição, qual livro que eu gostaria de continuar lendo, participando aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7? Exilados de Capela ou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Vá lá fazer a sua escolha. Beijo no coração. Muita paz.